O cansaço que não passa dormindo, quando o corpo está tentando falar. Há um tipo de cansaço que não se dissolve com uma boa noite de sono. Um cansaço que permanece mesmo quando o corpo descansa, mesmo quando a agenda desacelera, mesmo quando tudo parece, em teoria, estar em ordem. Ele acorda junto com você. Ele se instala no peito, nos ombros, no fundo do olhar. E muitas vezes vem acompanhado de uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de formular em voz alta. Por que eu estou tão cansado se eu não parei? Esse cansaço não grita, ele sussurra. Ele não pede socorro imediato, mas envia sinais constantes. Uma lentidão difícil de explicar. Uma irritação que surge do nada. Uma sensação de peso interno. Como se viver estivesse exigindo mais do que você tem para dar. Não é preguiça, não é falta de vontade. É o corpo tentando falar em uma linguagem que raramente aprendemos a escutar. Bruce Lipton nos lembra que o corpo não reage à realidade em si, mas à realidade percebida. Cada célula responde ao ambiente que acredita estar vivendo. E esse ambiente não é apenas externo. Ele também é feito de pensamentos repetidos, emoções não expressas, medos silenciosos, tensões antigas que nunca encontraram descanso. O corpo sente tudo isso. O corpo registra tudo isso. O corpo se adapta a tudo isso. Quando o ambiente interno é percebido como ameaça constante, mesmo que nada de concreto esteja acontecendo, o organismo entra em modo de economia. Ele guarda energia. Ele reduz funções. Ele se protege. Não porque está fraco, mas porque está tentando sobreviver. O que muitas pessoas chamam de exaustão, na verdade, é excesso de adaptação. Anos segurando, anos resistindo, anos permanecendo alerta. Joe Dispenza explica que o corpo pode se tornar dependente de estados de alerta. A química do estresse se torna familiar. O sistema nervoso aprende a viver em prontidão, mesmo quando o perigo já não existe. E então, mesmo no silêncio, mesmo no descanso, algo dentro de você continua tenso. Como se fosse proibido relaxar por completo. Como se baixar a guarda fosse arriscado demais. Talvez, antes de pensar em desistir de tudo, exista algo mais sutil pedindo atenção. Talvez o corpo não esteja pedindo que você pare de viver. Talvez ele esteja tentando, com toda a inteligência que possui, fazer você parar de carregar o que já pesa demais. Talvez esse cansaço não seja o fim. Talvez seja o começo de uma escuta mais honesta, mais profunda, mais verdadeira. O cansaço como sintoma de sobrevivência prolongada. Existe uma dor que não aparece em exames, mas que vive no corpo como um estado permanente. A sensação de estar sempre segurando tudo. Segurando emoções, segurando expectativas, segurando responsabilidades que nunca descansam. Mesmo nos momentos de pausa, algo dentro continua em pé, vigilante, atento, como se relaxar fosse um luxo perigoso. Esse tipo de cansaço não nasce do excesso de movimento, mas da impossibilidade de soltar. Bruce Lipton explica que viver em estado de defesa contínua altera a forma como os genes se expressam. A biologia muda quando a mente acredita que precisa estar pronta o tempo todo. O corpo passa a gastar energia não para criar, regenerar ou expandir, mas para se proteger. A sobrevivência vira prioridade. E quando sobreviver se torna um modo de vida, o custo é alto. O custo é o esgotamento silencioso. Muitas pessoas confundem esse estado com maturidade, com responsabilidade, com força. A tensão constante
passa a ser vista como algo normal, quase como uma virtude. Estar sempre firme, sempre disponível, sempre resolvendo. Mas o corpo não entende esses rótulos. Ele apenas sente a contração. Ele apenas registra que não há espaço seguro para descansar por dentro. Existe algo profundamente contraintuitivo nisso tudo. O corpo não se cansa apenas pelo que você faz, mas pelo que você não pode largar, pelos pensamentos que nunca cessam, pelas emoções que não encontram saída, pelas partes de si que precisaram ficar em silêncio para que a vida continuasse funcionando. Sustentar isso exige um esforço imenso, ainda que invisível. É como manter os punhos cerrados mesmo depois que a ameaça já passou. O perigo não está mais ali, mas os músculos continuam tensos, preparados para um impacto que não vem. Com o tempo, essa contração constante deixa de ser percebida conscientemente. Ela vira pano de fundo, e o cansaço surge não como um aviso súbito, mas como um desgaste lento, profundo, acumulado. Talvez esse capítulo da vida não esteja falando sobre fraqueza. Talvez esteja revelando o quanto você foi forte por tempo demais, o quanto resistiu, o quanto sustentou, e o quanto o corpo, agora, começa a sinalizar que sobreviver não pode ser o único jeito de existir. Porque descansar não resolve quando o problema é emocional. Muitas vezes surge uma confusão silenciosa e dolorosa. O corpo até para, a rotina desacelera, o sono aumenta, mas a sensação de esgotamento permanece intacta. Há férias, há pausas, há tentativas sinceras de repouso, e mesmo assim algo continua pesado por dentro. Isso gera frustração, porque parece não haver lógica. Descansar deveria bastar, mas não basta quando a origem do cansaço não está nos músculos, e sim no campo emocional que nunca se torna seguro. Bruce Lipton explica que o corpo responde ao ambiente percebido, não apenas ao ambiente físico. Quando o ambiente emocional interno é hostil, tenso ou ameaçador, a biologia permanece em alerta, mesmo que o corpo esteja deitado. O descanso físico não neutraliza um clima interno carregado. O corpo até desacelera por fora, mas por dentro continua operando como se algo estivesse prestes a dar errado. Joe Dispenza aprofunda essa compreensão ao mostrar que o corpo aprende a reproduzir quimicamente estados emocionais habituais. Quando a preocupação, a culpa, o medo ou a autocrítica se tornam frequentes, o organismo passa a reconhecer esses estados como familiares. Mesmo em silêncio, mesmo na pausa, o corpo continua fabricando as mesmas substâncias internas. O descanso acontece na superfície, mas o sistema nervoso não recebe o sinal de segurança necessário para desligar. Por isso, a exaustão persiste. Não porque falte sono, mas porque falta sensação de permissão interna para relaxar. O corpo só se regenera de verdade quando sente que não precisa mais vigiar, se defender ou se preparar. Sem essa sensação, toda pausa vira apenas uma interrupção temporária, não uma restauração real. No cotidiano, isso se manifesta como um esforço constante para se manter inteiro enquanto algo dentro pede trégua. Conflitos internos não resolvidos, diálogos silenciosos carregados de cobrança, emoções engolidas para manter a vida funcionando. Tudo isso consome energia de forma contínua, mesmo quando nada externo está acontecendo. É como desligar o motor enquanto o freio de mão continua puxado. Por fora, o movimento para. Por dentro, a tensão permanece. E o corpo, fiel mensageiro da verdade emocional, segue sinalizando que descansar não é apenas parar o corpo.
é permitir que o campo interno deixe de ser um lugar de guerra silenciosa. O fator silencioso que drena sua energia. Viver desalinhado com quem você se tornou. Há um tipo de cansaço que não nasce do excesso de tarefas, mas do excesso de distância entre quem você é por dentro e quem precisa ser por fora. Ele aparece quando a vida segue. Os compromissos continuam, as responsabilidades se mantêm, mas algo essencial já não habita mais esses lugares. A sensação é sutil no início, quase imperceptível, e com o tempo se transforma em um peso constante, como se cada dia exigisse mais energia do que deveria. Bruce Lipton explica que, quando o comportamento não condiz com o estado interno, o corpo entra em um gasto energético elevado. Sustentar atitudes, decisões e papéis que não refletem mais a própria verdade exige um esforço silencioso, contínuo e profundo. O organismo tenta se adaptar, tenta compensar, tenta manter tudo funcionando, mas paga um preço alto por essa incoerência prolongada. Existe uma dor oculta nesse processo. A dor de continuar representando versões antigas de si mesmo por medo de decepcionar, por lealdade ao passado, por receio de quebrar expectativas alheias. O corpo sente essa divisão antes da mente admitir. Ele sente quando algo não encaixa mais, quando a alma já mudou, mas a estrutura da vida ainda não acompanhou. A exaustão surge então, não como fraqueza, mas como sinal de alerta. O corpo cansa quando precisa sustentar identidades obsoletas, histórias que já cumpriram seu papel, escolhas que um dia fizeram sentido, mas agora apenas drenam. Não é falta de capacidade, é excesso de adaptação a algo que deixou de ser verdadeiro. Nesse ponto, pequenos realinhamentos começam a ganhar importância. Não como grandes rupturas, mas como ajustes silenciosos entre sentir, pensar e agir. Cada vez que há um gesto coerente com o estado interno atual, o corpo reconhece. Cada vez que a verdade interna encontra espaço para existir, a tensão diminui um pouco. É como usar roupas que já não servem e chamar o desconforto de normal. No início, aperta pouco, depois limita os movimentos e, com o tempo, passa a machucar. O corpo não reclama por drama. Ele reclama por honestidade. Porque viver desalinhado cansa não apenas os músculos, mas a própria essência. Cuidado com a espiritualização do esgotamento. Existe um cansaço que se aprofunda quando a exaustão recebe um nome bonito. Quando o desgaste passa a ser chamado de missão, de prova, de algo que precisa ser atravessado a qualquer custo. Nesse lugar interno, o sofrimento deixa de ser escutado e passa a ser justificado. E o corpo, que já estava cansado, fica ainda mais sozinho. Bruce Lipton aponta que romantizar o estresse impede a mudança do ambiente interno. Quando a tensão é vista como virtude, o organismo permanece em alerta constante, sem espaço para reorganização. O sistema biológico não entende símbolos espirituais. Ele responde a sinais de segurança ou ameaça. E para ele, o excesso prolongado, mesmo com significado elevado, continua sendo excesso. Joe Dispenza lembra que o corpo não desperta em sofrimento contínuo. Ele entra em colapso. Estados de expansão não nascem da contração permanente do sistema nervoso. Quando a espiritualidade é usada para sustentar o que já está pesado demais, cria-se uma desconexão sutil entre consciência e biologia. A mente tenta transcender, enquanto o corpo pede pausa. Há uma quebra silenciosa nessa lógica. Consciência não exige sacrifício constante.
Presença não se constrói à base de esgotamento. Quando tudo dói, quando tudo pesa, quando não há mais espaço interno, talvez não seja elevação. Talvez seja apenas desgaste tentando ser aceito. Nesse ponto, começa a surgir uma diferenciação delicada. A sensação interna de expansão é ampla, ainda que intensa. A exaustão, mesmo quando revestida de propósito, é estreita, pesada, drenante. Uma abre, a outra fecha. O corpo sabe a diferença antes mesmo que a mente consiga nomear. É como chamar de evolução o que na verdade é desgaste. O corpo não se confunde. Ele responde com cansaço profundo sempre que a vida exige mais do que pode oferecer naquele momento. E esse cansaço não é falha espiritual. É um pedido silencioso para que a verdade volte a ter espaço. O início da recuperação, quando o corpo percebe permissão para soltar. Há um momento quase imperceptível em que algo começa a afrouxar por dentro. Não é uma grande virada, não é um alívio completo. É pequeno. Um suspiro que vem sem esforço. Um segundo de silêncio interno no meio do dia. Uma sensação breve de não precisar sustentar tudo agora. Esses pequenos instantes são sinais reais de mudança, porque surgem sem culpa e sem justificativa. Bruce Lipton explica que, quando o ambiente interno começa a ser percebido como seguro, o corpo finalmente encontra espaço para se reorganizar. A biologia não precisa de grandes declarações para mudar. Ela responde a sinais sutis. Um estado emocional menos defensivo já envia novas instruções às células, reduz o gasto energético excessivo e abre caminho para a restauração natural. Joe Dispenza aponta que novos estados emocionais criam novos comandos químicos no corpo. Quando a pressão interna diminui, mesmo que um pouco, o organismo sai do modo de sobrevivência e começa a reconhecer possibilidades além do esforço constante. A recuperação não começa com força, começa com permissão. Permissão para não estar em alerta o tempo todo. Nesse espaço, surgem pausas que não precisam ser explicadas. Momentos em que a presença existe sem produtividade associada. E algo curioso acontece. Tarefas simples passam a exigir menos esforço. A mente fica menos fragmentada. O corpo responde com mais presença. Não porque tudo está resolvido, mas porque já não precisa gastar energia se defendendo de si mesmo. É como baixar uma mochila que vinha sendo carregada há tanto tempo que o peso já parecia parte do corpo. Quando ela toca o chão, mesmo que por instantes, percebe-se o quanto estava pesado. E esse reconhecimento não dói. Ele alivia, porque revela que a exaustão não era quem você era. Era apenas o peso que estava sendo sustentado. Antes de desistir, escute. Talvez seu corpo só esteja pedindo verdade. O cansaço profundo retorna como mensagem silenciosa, não como falha pessoal, revelando o limite de um corpo que aprendeu a sobreviver por tempo demais sem descanso emocional verdadeiro. Bruce Lipton lembra que, quando o ambiente interno muda de ameaça para segurança, a biologia responde naturalmente com mais vitalidade, sem precisar ser forçada. Joe Dispenza reforça que o corpo só recupera energia quando sente coerência entre pensamento, emoção e identidade, porque é essa coerência que sinaliza que já não é preciso se defender. O esgotamento deixa de ser um sinal de abandono da vida e passa a ser um convite profundo à reorganização interna, onde menos peso é carregado e mais verdade é permitida. Talvez não seja o fim de um caminho, mas o encerramento de uma forma antiga de viver
que exigia esforço demais para sustentar o que já não faz sentido. Escutar o corpo como aliado da consciência transforma o cansaço em orientação e não em inimigo, revelando que a vida não pede desistência, mas alívio.